Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. Diz-nos assim o texto sagrado: E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Mais uma vez, e de noite, o Senhor disse em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade, enfrentando os nossos temores, o encorajamento que vem de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que tivemos a oportunidade de ler. E pedimos em nome de Jesus, que através do Teu santo e bendito Espírito, Pai, que esta palavra venha ao encontro do nosso coração nessa noite, porque carecemos de ouvir a Tua voz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das características que acredito seja de praticamente todos os seres vivos é o medo. Todos nós temos medo. E o que é o medo? Medo nada mais é do que o receio de sofrer. A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio psicológico da sua psique, a não ser que ela tenha problemas graves, nenhuma pessoa em sã consciência gosta de sofrer. Tem alguns sofrimentos até que a gente acha gostoso. Quando se está apaixonado, por exemplo. Apaixonado. Fica lá ouvindo aquela música. Sempre tem uma música marcante. Quando sente o perfume da amada e do amado. Mas na verdade a vontade é ter a pessoa próxima de nós. Então, voltando ao tema, ninguém gosta de sofrer. E o medo é o receio de sofrer. O medo, por vezes, é uma emoção importante. Tem momentos que o medo nos salva. Por exemplo, quando estamos próximos a um precipício, a um lugar alto, sem segurança alguma, nós nos afastamos porque temos medo de cair. Então ele não é de todo assim negativo, mas de modo geral o medo é uma sensação ruim. Nós vivemos numa grande cidade, e uma das características de grandes cidades em todo o mundo é a violência, e todos nós temos medo de sofrer violência. Medo, muitas vezes, nos marca. Às vezes o medo ele é tão paralisante, ele é tão forte, que ele passa a ser chamado não de medo, mas de fobia. Por exemplo, pessoas que têm medo excessivo de ficar em lugares fechados. Se chama claustrofobia. Eu moro próximo aqui dos irmãos, os irmãos sabem, mas do 11º andar. E a não ser que quando você for na minha casa, estiver disposto a subir 176 degraus, você vai ter que enfrentar o medo, se tiver, de entrar dentro de um elevador. É um prédio simples, o elevador não é tão espaçoso assim, você vai se sentir realmente dentro de uma caixinha. Mas depois da terceira e quarta vezes você se acostuma. Deus, quando vem na vida do crente, nos enche de coragem.
O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia, de coragem. Já pregamos sobre isso aqui em outras ocasiões, mas isso não significa que nós estamos longe de ter medo. Temos bastante medo. Alguns exemplos. Temos medo da solidão. Ninguém gosta de ficar só. É certo que em alguns momentos a gente quer ficar só, sem ouvir a voz de ninguém, sem ninguém por perto. Mas isso não dura muito tempo. Quando o esposo ou a esposa trabalham ou precisam fazer alguma viagem, ficar distante algum tempo, aquele que fica meio triste, abatido, porque tem medo da solidão. Temos medo da enfermidade. Ninguém, a princípio, quer ficar doente. Quando sabemos que há epidemias, o mundo é caracterizado por isso, muitas epidemias, e quando sabemos que elas estão se aproximando de nós temos medo de ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente. Voltou ao nosso país a ideia de ter medo do desemprego. Se houver uma grande crise econômica, o nosso trabalho com o qual nós dignamente ganhamos o pão de cada dia fica ameaçado. E aí basta a Rádio Peão, conhecem a Rádio Peão? Falar: olha, estou sabendo aí que vai ter corte. Nosso pescoço já começa a ficar assim meio que com uma coceira, né? Será que dessa vez eu vou? Medo. Todos nós temos medo. O texto que acabamos de ler parece nos mostrar que um dos maiores pregadores de todos os tempos, o apóstolo Paulo, em determinado momento do seu ministério evangelístico missionário, teve um sentimento que nós chamamos de medo. O apóstolo Paulo estava em Corinto, a essa cidade, ao qual mais à frente ele vai escrever 2 cartas, na verdade 3, uma se perdeu. A que nós temos na Bíblia hoje é a primeira e a terceira carta aos Coríntios. Parece que nesse meio tempo houve uma, mas ela se perdeu no tempo. Estava lá na cidade de Corinto. E parece que as coisas em Corinto, os irmãos vão ver um pouco mais adiante, não estavam dando muito certo. Não estavam dando muito bem. Não estavam sendo bem-sucedidas. E para complicar ainda a situação, o apóstolo Paulo tinha vindo de uma outra cidade onde pregaram o evangelho também, que era a cidade de Atenas. E lá também, pelo que nos constam nos relatos bíblicos, a sua experiência não foi muito bem sucedida. Em determinado momento, quando ele ousou dizer que ia pregar sobre o Deus desconhecido. Mas quando o apóstolo Paulo, na sua pregação, falou sobre ressurreição, a Bíblia diz que todo mundo foi embora. Só ficou lá quem cuidava do lugar onde ele estava, o Areópago, e ele, que lá ficou, se converteu. Mas imagino que a vontade de qualquer grande pregador, ou de qualquer pregador, é que todo o seu auditório, todas as pessoas que o ouvem, que ouvem o seu ensinamento a respeito de Deus, se convertam. E quando isso não acontece, ele fica certamente com receios. Nós enfrentamos, ou temos que enfrentar o medo todos os dias. Todo tempo temos que enfrentar os nossos temores. Por mais corajosos que sejamos de alguma coisa, nós temos medo. E como Deus cuidou do medo que acometera o coração do apóstolo Paulo.
Se os irmãos lerem os versículos anteriores, vão ver que Paulo, depois que saiu da cidade de Atenas, foi lá para Corinto. E lá na cidade de Corinto, ele estava falando várias vezes, constantemente nas sinagogas, até que um dia o grupo se rebelou. E ele saiu da sinagoga, ao que parece no relato bíblico, tão desesperadamente que ele entrou na primeira casa que viu. Que era de um homem chamado Crispo, no versículo 8, que era o chefe da sinagoga, aliás, Tício, o justo, melhor dizendo, que era temente a Deus. Ele saiu dali rapidamente da sinagoga, estava no versículo 7, versículo 8, e entrou na casa de Cício, que ficava ao lado da sinagoga. Quando a gente passa algum temor, a gente logo procura um lugar próximo que nos traga segurança. Como Deus lidou com o temor de Paulo e como Deus também lida com os nossos temores. A música que o Resgatando Louvor cantou nessa noite, eu vou pedir para que eles cantem no final do culto novamente, nos diz justamente isso. Enfrentamos nossos medos, nossos temores, com uma exortação de Deus, que foi a mesma que foi dada ao apóstolo Paulo em visão na noite, quando Deus começa a falar ao apóstolo Paulo a seguinte frase: não temas. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado: irmão, não tenha medo, não temas. O medo se define como esse estado mental de se enfrentar uma ameaça. E o medo vem aliado, é intensificado, é aumentado quando nós temos grandes responsabilidades e temos que tomar importantes decisões. Nós temos medo de errar. Temos medo de tomar a decisão que talvez não seja a mais correta. Ser pai de família, ser chefe de família, e hoje isso é distribuído, essa responsabilidade é distribuída entre homens e mulheres, se bem que ainda recaia numa maior parte sobre os ombros dos homens. Essa responsabilidade ou essas responsabilidades vem sempre acompanhada do medo de que alguma coisa em determinado momento não dê certo. Dos líderes eclesiásticos, dos pastores, dos diáconos, o medo que muitas vezes acomete vem junto por conta das grandes responsabilidades que temos. No nosso trabalho, a gente não gosta de errar. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que trabalham na área da saúde. E na área da saúde, a gente sabe muito bem, é quase que proibido errar. E o medo de errar. O medo de fazer um projeto e que lá no final ele não dê certo. Vem acompanhado das responsabilidades. O medo de criar os filhos num mundo tão terrível como o dos nossos dias. Será que eu vou dar conta das responsabilidades? O apóstolo Paulo tinha uma grande responsabilidade dada pelo próprio Deus de pregar aos gentios. E eram esses mesmos gentios que estavam recusando a sua pregação. Imagino que ele saiu de lá preocupado, com medo, pensando consigo, talvez, o que eu estou fazendo de errado? Por que não tenho segurança suficiente? Aí Deus,
Deus que cuida de todas as pessoas, que cuidava também do apóstolo Paulo, que era homem assim como nós, que era sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, aos mesmos medos, aos mesmos temores. Deus se dirigiu a ele e Deus se dirige a nós e diz assim: não temas. Como é bom ouvir isso da parte de Deus. Outros também receberam essa palavra de Deus. Quando a gente lê lá, especialmente o Evangelho de Lucas, a gente sabe de José, pai de Jesus, marido de Maria, que quando soube que ela estava grávida, sem ter tido quaisquer relações sexuais com ela, porque o nascimento de Jesus, e somente o nascimento de Jesus, foi um nascimento virginal. Maria não teve relação com qualquer homem para que concebesse Jesus. A Bíblia diz que isso foi o milagre do Espírito Santo. Mas quando José soube disso, ele quis deixá-la secretamente. E Deus envia o seu anjo. E o seu anjo começa falando com José a seguinte expressão: José, não temas. Assim como tinha dito também a Maria. Quando os discípulos de Jesus estavam lá em meio ao mar revolto, de ondas fortes, de vento forte, Jesus disse para eles: não tenham medo, não temas. Meus irmãos, entendo que na nossa vida, nos nossos temores, nos nossos medos, nos nossos receios, a gente tenha que dar oportunidade para Deus, muitas vezes, acalentar o nosso coração. Quando nós colocamos as nossas ansiedades, a Bíblia vai dizer isso: coloquem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Deus, o seu Deus, tem cuidado de vós, tem cuidado de vocês. Temos que dar a oportunidade, irmãos, de antes de ficarmos aflitos, imaginar que não há solução, imaginar que não há caminho, imaginar que não há como solucionar as nossas fraquezas, os nossos temores, dar a oportunidade de Deus acalentar o nosso coração e dizer para nós a seguinte expressão: meu servo, como cantaram aqui os nossos irmãos, meu servo, não temas. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o próprio Deus que se dirige ao apóstolo Paulo no versículo 9, é o próprio Deus que se dirige a nós nessa noite e diz: servo meu, serva minha, não temas, porque eu estou com você. Amém? Que bom poder crer nisso. Diga aí para o seu irmão ou irmã que está do seu lado: não temas, porque Deus está com você. Amém? Segundo, enfrentamos os nossos temores, ouvindo Deus dizer assim: fala e não te cales. Fala e não te cales. É provável que o apóstolo Paulo já tivesse enfrentado situações difíceis como essa. É possível que o apóstolo Paulo já tivesse passado por problemas grandes no seu ministério. E pelo que nós sabemos da Bíblia, há um momento em que ele está tão aflito, com um espinho na carne, que nós não sabemos ao certo o que era, mas que certamente incomodava a sua vida, o seu coração, e que ele ora a Jesus. E o apóstolo Paulo especialmente,
tinha experiências passadas que o marcaram. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo diz assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, e marcas literais, açoites, quedas e tudo mais. Quando Deus diz para o apóstolo Paulo, e quando diz para nós, fala e não te cales, Deus está trazendo uma palavra de ânimo, de vigor. Porque a principal tarefa do apóstolo Paulo naquele momento era justamente falar. Falar da grandeza de Deus, falar do cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento àquelas pessoas, falar aos seus ouvintes: olha, o Messias que nós esperávamos, o Messias que vocês esperam já veio, e é Jesus. Não te cales. Às vezes nós precisamos ouvir uma voz assim da parte de Deus. Vivemos numa sociedade de fazedores. As pessoas querem fazer as coisas. Mas quando fazemos e as coisas não dão certo, o primeiro sentimento que vem em nós é um sentimento de temor, de medo e falta de ânimo. Acredito que seja necessário em alguns momentos, ao invés de ficar fazendo as coisas por fazer, ouvir a voz de Deus nos incentivando a fazer e fazer da maneira correta, com a sua aprovação, com a sua bênção. Não temas, mas fala e não te cales. Terceiro, enfrentamos os temores ouvindo de Deus a seguinte expressão: porque eu estou contigo. Vamos repetir? Porque eu estou contigo. Certamente o apóstolo Paulo já tinha experimentado a vontade de Deus em sua vida inúmeras vezes. A confiança em Deus vem de uma promessa divina, a promessa de estar conosco em todo o tempo. Deus diz que está conosco e parece que há uma razão particular, que é durante ou com o propósito da evangelização. O apóstolo Paulo era um missionário, um evangelista nato, que pregava às pessoas dizendo que elas estavam no caminho errado, mas que ele conhecia o caminho certo porque ele conhecera da parte de Deus. E certamente uma das coisas que as pessoas não gostam de ouvir é que elas estão andando por caminhos errados. Por isso Deus disse para ele: eu estou contigo. Lá na grande comissão, em Mateus capítulo 28, Jesus vai dizer justamente isso aos discípulos. Ele diz assim: eis que estou convosco, eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Algo que não pode fugir, irmão, dos nossos corações, da nossa vida, do nosso entendimento, é que Deus é um Deus presente. A teologia vai dizer isso. Pastor Jesus Reis deu aula às senhoras há pouco tempo sobre os atributos de Deus. Deus é imanente e transcendente. E quer dizer que Deus está além de nós, mas também está conosco. Amém? Deus está conosco.
Talvez o apóstolo Paulo tenha se sentido sozinho. E ao que parece, nas suas narrativas, nas suas cartas, em vários momentos ele se sentiu sozinho. Não tenho certeza agora, mas tenho praticamente certeza que foi a Timóteo que ele escreveu quando estava preso. Ele disse: olha, todos me abandonaram. Talvez, acho que só Demas tenha ficado com ele. Mas é a mesma carta a Timóteo que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele só disse isso porque tinha certeza que Deus estava com ele. Deus nos diz: eu estou convosco. A palavra Emanuel, que é um dos nomes dados a Jesus, significa justamente isso: Deus conosco. Deus está conosco, por isso podemos enfrentar os nossos medos. E finalmente, enfrentamos os nossos medos, ouvindo de Deus a seguinte expressão: ninguém vai lançar mão de ti, ninguém vai atacar você para te fazer mal algum. O que Deus queria passar para Paulo, e o que Deus quer passar para nós, é segurança. Esse mundo não nos traz segurança alguma. Há até um livro cuja expressão, livro de ficção gospel, é verdade, mas eu não cheguei a ler o livro, mas eu me lembro muito bem do título. Década de 90, não é do tempo de alguns de vocês aqui, mas o título do livro era Este Mundo Tenebroso. Quem se lembra? Alguns aí se lembram, não sei se tiveram a oportunidade de ler. Foi um dos primeiros livros, quando se abriu um pouco mais publicação de livros evangélicos no Brasil, que fez grande sucesso. Mas o título já dá essa ideia de que o mundo é tenebroso. O mundo quer nos fazer mal, o mundo quer nos atacar, o mundo quer nos fazer sofrer. Ninguém está feliz com a felicidade de ninguém. Quando Deus diz: olha, não temas, eu estou com você, fala e não te cales, eu estou contigo, ele acrescenta dizendo: ninguém vai lançar mão de você, ninguém vai te atacar. A promessa de Deus é para nos dar ânimo, é para dizer assim: eu sou o Senhor, eu é que controlo a história do mundo e controlo também a sua história. Muito interessante a história de Jó. Jó foi perturbado em todos os sentidos, por permissão de Deus. O ousado Satanás se misturou lá entre os filhos de Deus, e Deus disse para Satanás: você viu meu filho Jó, homem temente? Aí descaradamente Satanás diz assim: também ele está cercado de tudo de bom e do melhor, assim até eu. Deixa eu tirar lá umas coisinhas que ele tem, deixa eu pisar no calo dele, deixa eu apertá-lo para ver se ele não vai te negar. Aí Deus permitiu que ele fizesse qualquer coisa, menos tocar na sua alma. Alguns dos nossos irmãos na história foram mártires. Foram tocados pelo inimigo de maneira cruel. Foram jogados aos leões. Foram queimados. Foram, como o apóstolo Pedro, como nos narra a história cristã,
crucificados de cabeça para baixo. Ainda hoje há cristãos que, por serem cristãos, estão sofrendo gravemente. Mas Deus não permite que a sua alma seja tocada. Amém? É preservada. E era isso que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo: ninguém vai te tocar, porque eu estou contigo. Como estamos enfrentando, meus irmãos, os nossos temores? A pergunta que eu faço é: você tem medo do quê? O que te traz medo? Se você não tem medo algum, parabéns. Mas eu tenho praticamente certeza que todos nós temos medo. Medos de fracassar nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Medo de desapontar alguém. Medo do futuro. Medo do presente. Quais são os seus medos? Enfrente os seus temores, os seus medos, ouvindo de Deus nessa noite: meu filho, não temas. Quanto ao seu testemunho cristão, como um testemunho discípulo de Jesus, ele ainda diz: vá em frente, fala e não te cales. Continue em frente. Não deixe o medo te paralisar. Continue lutando. Deus ainda diz, através do seu Espírito, Jesus ainda diz: eu estou contigo. Você não está sozinho. Pode ser que todas as pessoas ao seu redor te abandonem, mas eu não. Eu estou com você. E não tenha medo, porque eu vou cuidar de você e ninguém vai te fazer mal algum. Podemos crer nisso, irmãos? Podemos crer nisso? Espero que sim.